Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão aí os nossos estudos com relação ao cálculo 2? Vamos dar início a mais uma lista de atividade. Eu vou estar resolvendo aqui algumas questões para dar auxílio, suporte para vocês nesse momento de integral voltado aí para o estudo de áreas. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa lista de exercício, né? Finalizando aí o nosso componente. Nós vamos ver o que é que diz a nossa lista de exercício para poder eu estar resolvendo com vocês e tentando, né, auxiliar vocês aí no ensino de integral, no ensino de área. Nós temos aqui pedindo para que vocês encontrem a área de uma região limitada aqui por algumas curvas. Vou pedir desculpa a vocês que eu acabei repetindo o primeiro e o terceiro, que são as mesmas questões. Então, eu peço que vocês desconsiderem, né? Estejam resolvendo só a questão 1. Eu vou resolver a questão 1 com vocês, e aí eu vou estar, né, dando auxílio e deixando a questão 2 para que vocês estejam respondendo em casa, tentando fazer essa atividade. Na questão 1, nós temos aqui duas funções, y igual a x ao quadrado e a função y igual a x mais 2. E pede que vocês encontrem a área, né, limitada por essas duas funções, uma curva e uma reta. Eu vou compartilhar com vocês o quadro branco, que é para a gente agora começar a responder, pensar naquelas duas funções e pensar como é que nós vamos resolver aquelas duas funções. Então, nós temos uma área de uma função que ela era definida, a primeira função era y igual a x ao quadrado. Essa era a nossa primeira função, que é uma curva. A gente já fez todo o estudo dessa curva, a gente já sabe como se comporta. Não precisa a gente também estar detalhando sobre o comportamento da função, o que acontece com ela. E nós temos uma outra função, que é a função y igual a x mais 2. Essas são as nossas duas funções. Se eu quero trabalhar com a área, que é a área formada por essas duas funções, eu tenho que entender como é que fica o comportamento dessas funções e como é que fica a região delimitada por essa função. Para a gente entender, amados, como é que fica essa região, como é que fica essa área, essa região, nós temos que verificar se existem pontos em comum, porque a partir daí a gente vai ter uma noção, né, de como se comporta essa ideia de área. Porque aqui, ó, por exemplo, aqui eu sei que é uma curva com comportamento de concavidade para cima. Então, provavelmente ela vai ter esse comportamento, pelo estudo da curva da função quadrada. E como é o x, ela vai ter o vértice exatamente na origem. Não é isso? Então, é uma curva que vai ter esse comportamento. Aqui eu já tenho uma função que ela é uma reta. Então, eu vou ter uma reta, que é uma reta x mais 2, é uma reta crescente, certo? Então, se é uma reta crescente, eu vou ter que ela passa aqui por um ponto, que é o ponto 2, não é isso? Quando x é zero, ela passa em 2, e se meu y for zero, quer dizer que meu x é menos 2. Então, traçando o que seria o esboço desse gráfico, nós teríamos isso aqui. Essa curva é a curva da nossa função y igual a x ao quadrado, e essa reta é a nossa reta x mais 2. Veja que aqui eu tenho, ó, um ponto que é em comum entre os dois, um ponto que é em comum entre esses dois, né? Eu tenho aí dois pontos, e eu quero entender essa região aqui, qual é a área. Então, a gente não existe uma função específica para essa área, mas a gente quer entender que região é essa. Então, eu tenho que entender também esse ponto, quais são as coordenadas desse ponto aqui, que é o encontro dos dois, e tenho que entender também esse ponto, quais são as coordenadas dele, né? O que é que dizem com relação a ele, que é esse ponto que vai dar para a gente, né, a área que nós vamos pesquisar. Agora, deixa eu apagar aqui com vocês para a gente verificar agora aqueles pontos. Entenderam qual é a relação dos pontos? Agora, nós vamos calcular aqueles pontos. Para a gente calcular esse ponto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos igualar, porque o ponto vai ser em comum entre as duas funções. Então, basta que a gente iguale as duas funções. Qual vai ser a primeira função? X ao quadrado, e ela vai ser igual a x mais 2.
porque é um ponto que há em comum nas duas funções. Então, x ao quadrado igual a x mais 2. Vou colocar tudo de um lado da equação. Então, vou ter x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. E a partir daqui nós vamos descobrir quem são os valores de x naqueles pontos. Então, aqui é uma função do segundo grau, nós vamos aplicar Bhaskara, né? Que é menos b. Então, menos com menos dá mais, então vai ser 1. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, é 1 também. Menos 4 vezes a vezes c, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, que é 2. Então, isso aqui vai ser 1 mais ou menos. Raiz de 1 mais 8 dá 9, raiz de 9 dá 3. 1 mais ou menos 3 sobre 2. Isso aqui influencia para a gente em dois resultados. O primeiro resultado é 1 menos 3 sobre 2. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E o outro resultado vai ser quando eu tenho 1 mais 3 sobre 2. 1 mais 3 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. O que é que isso quer dizer, amados? Que nos valores de x em menos 1 e 2, quer dizer que nesses valores nós vamos ter aí pontos, né? Pontos em comum entre a nossa curva e nós temos também um ponto em comum na nossa reta. Então, em x igual a menos 1 e x igual a 2, é onde existe um encontro dessa curva de x ao quadrado mais a curva de x mais 2. Então, os nossos estudos agora, a partir desse momento, vai ser voltado para menos 1 e 2, esse intervalo. Então, a nossa base agora vai ser o intervalo menos 1 e 2. Eu já desenhei um gráfico para vocês se lembram mais ou menos como é que fica a questão do gráfico. Então, se a gente observar nesse intervalo, nós vamos ter um momento que a reta ela está sempre sobrepondo os valores da nossa curva. Então, se vocês observarem o gráfico anterior, nós vamos ver que essa função x mais 2, ela vai ser sempre maior ou igual, que é esses dois pontos, a x ao quadrado. Porque é o momento que nossa reta está acima, ela está na fase crescente. Então, nesse intervalo, o que é que nós vamos ter? Que nesse caso aqui, x mais 2 vai ser sempre maior ou igual a x ao quadrado. Como é um intervalo fechado, a gente traz o igual, porque esses dois valores vai ser a possibilidade deles serem iguais. E a partir daí, amado, agora a gente consegue, né, amado, fazer a relação da integral para calcular a área formada por essa função. Então, o que é que nós vamos ter? Se essa função x mais 2 ela vai ser maior do que ou igual a x ao quadrado, nós vamos calcular a integral na base da função x mais 2 menos x ao quadrado. Porque se a gente está falando de área, a gente tem que falar de algo positivo. A área é sempre positivo. Então, se esses valores são maiores, então a gente vai trabalhar com x ao quadrado, x mais 2 menos x ao quadrado. Se fosse o contrário, x ao quadrado fosse maior, aí nós íamos trabalhar com isso. Porque quando você traz essa possibilidade aqui, está dizendo que esse resultado aqui, ou ele vai ser maior do que zero, ou ele vai ser igual a zero. Depende dos pontos que vocês estão trabalhando. Por quê? Porque x mais 2 é sempre maior do que ou igual a x ao quadrado. Então, é nessa função x mais 2 menos x ao quadrado que nós vamos trabalhar com a integral e que vai ser uma integral definida no intervalo menos 1 e 2. Ou seja, eu tenho que calcular a integral que vai de menos 1 até 2, que foram os pontos de encontro, né, que nós vimos com relação a essas duas funções, e a nossa função de análise vai ser a função x mais 2 menos x ao quadrado, que a gente já viu
que é a possibilidade de dar positivo, porque nós estamos trabalhando com área. A partir disso, o que eu sempre indiquei para vocês nas aulas anteriores, nos exemplos anteriores. Quando vocês estiverem trabalhando com a integral, que vocês estiverem trabalhando com a integral definida, calcule essa parte da integral definida, indefinida, para depois vocês tomarem como base, né? Aí, com relação aos nossos estudos. Então, se eu estou trabalhando com aquela integral, eu pensei que dava aqui, mas não dava. Então, o que é que nós temos? Nós vamos primeiro calcular a integral da função x mais 2 menos x ao quadrado. E aí, o que foi que nós já vimos? Todas as vezes que nós estivermos trabalhando com essa ideia, nós temos que sempre aumentar um valor no expoente e dividir a função por aquele novo expoente. Então, se eu tenho x elevado a 1, passa a ser x elevado a 2 sobre 2, que é o novo expoente. Então, nós vamos ter que estar sempre aumentando um expoente e dividindo um valor por aquele novo expoente. Se é uma constante, vai ser sempre multiplicar aquela constante por x. Então, nesse caso aqui, vai ser mais 2x. E como eu falei para vocês, nós vamos estar acrescentando um valor no nosso expoente. Então, vai ser aqui 3 dividido por 3. Então, a nossa análise vai ser com base nessa função. Então, o que vai mover agora a nossa ideia é essa função. E nós estamos considerando ela nesse intervalo aqui. Então, eu já vou fazer aqui embaixo, considerando a função nesses dois extremos. O que é que acontece, viu, amados? Nós vimos sempre que é pegar essa função, resolver para 2, que é o extremo superior, o extremo de cima, menos essa função vezes o extremo de baixo. Então, eu vou agora calcular essa função voltada para esse extremo aqui de cima. Nós vamos ter aqui, ó, 2 ao quadrado, que agora o nosso x vale 2, dividido por 2, mais 2 vezes 2. Esse 2x passa a ser 2 vezes 2, porque o nosso x vale 2, menos 2 ao cubo, dividido por 3. E isso é considerando essa função para x igual a 2, que é o nosso limite superior, o nosso valor que está na parte de cima. Tudo isso menos, agora nós vamos calcular a mesma função, só que para o valor que está aqui embaixo. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 1. Tenham cuidado, né, com a regra de sinal. Eu aconselho sempre, quando estiver trabalhando com valores negativos, que coloquem em parênteses, para vocês não se confundirem na hora do sinal. Então, mais 2 vezes x, então vai ser 2 vezes menos 1. Aqui é um 2, menos, esse x é o nosso menos 1, menos 1 ao cubo, sobre 3. Eu vou respondendo por partes, para a gente não correr o risco, né, de estar esquecendo alguma coisa. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4. Então, eu vou ter aqui 4 sobre 2, mais 4, que é 2 vezes 2, menos 2 ao cubo dá 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, então vai ser aqui 8 sobre 3, menos, vou abrir o parênteses, menos 1 ao quadrado dá 1, então aqui eu vou ter 1 sobre 2. Aqui nós vamos ter joguinho de sinal, mais vezes menos dá menos, 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 elevado ao cubo dá negativo, então esse menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1. Com esse menos que está aqui, vai ficar mais, então vai ficar mais 1 elevado ao cubo. A partir disso, vamos ver o que já pode ser feito. Então, o que é que eu tenho? 4 dividido por 2 dá 2, mais 4, menos 8 sobre 3. Esses valores que estão lá dentro, eu vou fazer o seguinte, eu já vou tirar todos
com o sinal trocado. Por quê? Porque quando eu tenho menos antes do parênteses, a gente troca todos os sinais. Então, aqui vai vir para a gente -1 sobre 2, que aqui está positivo, passa negativo. O -2 passa +2. E esse +1 sobre 3 passa -1 sobre 3. E aí, vamos ver o que a gente já pode organizar também. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais 4, 6. 6 mais 2, 8. 8 eu já posso somar direto. -8 sobre 3 com -1 sobre 3 estão no mesmo denominador. Então, basta somar os valores, vai dar -1 sobre 3 e -1 sobre 2. A gente ainda pode simplificar que esse -9 sobre 3, 9 dividido por 3 dá 3. Então, isso aqui vai ser, na verdade, 8 menos 3, que 9 dividido por 3 dá 3, menos 1 sobre 2. Isso aqui é igual a... Posso resolver agora isso daqui? 8 menos 3, que dá 5, menos 1 sobre 2. 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 1, 9. Então, 9 sobre 2. Essa é a medida da nossa área. Então, todas as vezes que vocês tiverem duas funções e pedir a área, primeiro, coloque um igual ao outro, para vocês entenderem os pontos que eles vão se cruzar para poder delimitar a região. A partir disso, o estudo de vocês vai ser em cima daquele intervalo, com relação àqueles pontos. Verifiquem essa equivalência, para depois vocês acharem a função que vocês vão trabalhar. Feito isso, só é vocês aplicarem a integral, e os nossos pontos que vão definir o intervalo vai ser os pontos que vocês vão encontrar na hora que vocês estiverem trabalhando com as coordenadas iguais. Tá bom, amados? Eu espero ter ajudado vocês aí nesse ensino de área, né? Envolvendo a parte de integral. Vou deixar o vídeo para vocês estarem assistindo. Qualquer dúvida, é só vocês estarem mandando mensagem, certo? Que nós vamos estar aí. Beijos, amados. Tchau, tchau. Até a próxima.